Depois de adorarmos ao Senhor, precisamos ouvir a sua palavra. A palavra que Deus tem reservado para nós nesta noite virá através do pastor Roberto Brasileiro. O pastor Roberto Brasileiro é pastor há 37 anos da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, em Patrocínio, Minas Gerais. Está no seu 5º mandato, começou ano passado, 5º mandato como presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma alegria muito grande receber o pastor Roberto, um homem muito simples. Eu lembro na sua primeira eleição, nós comentávamos como pastores aqui em Pernambuco. Eu lembro que a gente falava e dizia: nós estamos recebendo um presidente com um coração muito pastoral, muito pastoral. Tivemos até o vice-presidente, o reverendo Silas Mendes, que foi pastor aqui desta igreja nos anos 70, foi seu vice-presidente, e atualmente o seu vice-presidente, o pastor Augusto Nicolino, estará trazendo a palavra amanhã à noite, se Deus assim nos permite. Mas nesta noite nós vamos ouvir o pastor Roberto Brasileiro, que ele possa ficar bastante à vontade no nosso meio. Nós queremos informar os pais que têm crianças muito pequenas, se você precisar, nós temos berçário climatizado. Eu vou pedir, inclusive, até que irmãs que são responsáveis, elas não vão ficar lá, mas se você precisar, estará lá à sua disposição, climatizado, para que você tenha a sua criança lá. A gente quer pedir que você não deixe a criança chorando no tempo. Se for necessário, você precisar sair, não tem problema, você sai um pouquinho. Nós vamos prestar bastante atenção àquilo que Deus tem nos preparado para os nossos corações nesta noite. Pastor Roberto. Meus amados, é uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta noite. Louvar a Deus pela Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. É um nome interessante. Muitas vezes a gente perguntava: que igreja é essa? A Igreja da Encruzilhada. Mas Recife tem alguns nomes que marcam as suas igrejas, marca o sentido de ser de cada uma delas, e nós louvamos a Deus por isso. Eu sou mineiro, fui criado na mesma região, estou no pastorado há 44 anos, mas pastoreando somente 2 igrejas. Pastorei 7 anos numa igreja, estou há 37 anos na outra igreja. Nós temos 3 filhos, estamos 42 anos de casado, meus filhos já se casaram, nós temos 5 netos, temos a alegria de ver os filhos crescendo, desenvolvendo, servindo ao Senhor nos mais diferentes lugares. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, louvo a Deus por conhecer os irmãos, de participar dessa festa espiritual. Amanhã os irmãos vão ter a alegria de receber o Renan Augusto com os irmãos, que é o nosso vice-presidente. Nós estamos servindo o IPB já desde 2002 na presidência do Supremo Conselho. Alguém tem perguntado se é difícil ser presidente. Eu sempre digo que é muito fácil, porque a igreja tem muitas pessoas boas. Meu papel é não atrapalhar, simplesmente não atrapalhar ninguém, e continuar servindo a igreja, continuar conhecendo o Brasil, trabalhando com o nosso povo, visitando as nossas congregações, pequenas e grandes, com esse Brasil tão grande, com tantos desafios, com tantas lutas, mas ao mesmo tempo com tantas alegrias dadas pelo Senhor. São 85 anos de história. Eu tive a oportunidade de ver alguns retratos de alguns pastores. Tive o prazer de receber um livro comemorativo da história da igreja. Eu prometo lê-lo e da próxima vez referir-me a esse livro, contando um pouco dessa história. Tive a oportunidade de almoçar com o pastor da igreja, que está aqui há 19 anos, com ele e sua esposa. Um almoço muito gostoso. E eles estavam lá, nós participamos juntos do almoço. Eu quero agradecer a bondade do conselho que patrocinou o almoço. É muito bom. Deus possa abençoar o conselho da igreja, abençoar os presbíteros dessa igreja, abençoar a vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos e de nós podermos compartilhar juntos a palavra de Deus. 85 anos. De conhecer esse quarteto tão bonito.
Eu creio que a Assembleia de Deus, nossa igreja irmã, tem uma tradição de quarteto. Eu estava na 9ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia há poucos dias e tive a oportunidade também de conviver com o quarteto lá de Uberlândia, da primeira igreja. Foi um momento muito especial. E agora estou convivendo com vocês, estou vendo que vocês têm vozes muito boas. Deus esteja abençoando vocês e Deus esteja sustentando vocês, cada um de vocês, de acordo com a vontade soberana. Ao coral, o nosso abraço carinhoso. É tão bom ver um coral bom. Que Deus abençoe o coral, Deus abençoe vocês. Posso continuar louvando, bendizendo o Senhor. Aos nossos irmãos que aqui participaram do cântico da igreja, a nossa profunda gratidão também a cada um deles pelo trabalho. Que Deus esteja abençoando a música dessa igreja. Pastor Petrônio, Pastor Luiz, é uma alegria ter com os irmãos, estar com os irmãos aqui nessa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu gostaria que nessa noite fosse uma noite de desafio para nós. Nós muitas vezes temos muitos desafios. 85 anos, nós temos desafios, nós temos lutas. O texto que nós vamos ler está no livro de Josué, do capítulo de número 5 até o capítulo 6, o verso de número 5. Josué, capítulo 5, do verso 13 até o capítulo 6, verso 5. Vamos ler esse texto de forma alternada. Vamos ficar de pé para nós lermos o texto sagrado. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia da mão espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, pois sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando aos bandidos. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que tocando simultaneamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo se virá nele, cada qual em frente de si. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nessa noite. Transmita a nós o teu ensino sagrado, ministra para nós. Nós agradecemos ao Senhor por 85 anos dessa igreja, pelos seus pastores pioneiros, por aqueles que construíram essa igreja, pelos desafios que ela tem nesse mundo que nós vivemos. Abençoa-nos, sustenta-nos e usa-nos para a tua glória e teu louvor. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Meus amados, o pastorado é muito interessante. Eu me lembro quando eu comecei o pastorado, nós tínhamos alguns desafios, algumas lutas, algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns momentos que chamavam-nos a atenção. Os anos foram passando, e muitos daqueles assuntos que nós tratávamos no início, hoje não se tratam mais. Muitas discussões que nós tínhamos no início, hoje não fazem parte mais das nossas rodas, das nossas discussões. Muitos reuniões do conselho que nós tratávamos especificamente de algumas
algumas questões, hoje nós não tratamos mais essas questões. Nós somos de outro momento histórico. Nós vivemos outra maneira de ser da sociedade. Vivemos diante de algumas crises que nós não tínhamos no passado. Vivemos diante de algumas lutas que nós não possuíamos. Mas eu creio que o texto sagrado é o mesmo. A instrução é a mesma. E as certezas são as mesmas. E as vitórias são as mesmas. Não importa a época, não importa o momento que nós vivemos, nós temos as mesmas vitórias, nós temos as mesmas certezas, nós temos as mesmas convicções dadas por nosso Deus. Há 85 anos atrás, o Evangelho foi plantado, a igreja foi organizada, e hoje a igreja continua servindo ao Senhor para a glória, para a honra e para o louvor dele. Alguns irmãos poderiam contar a sua história, poderiam contar os desafios de sua época, poderiam apresentar os seus pontos de vista e como a igreja tratou deste ou daquele assunto e como a igreja desenvolveu nesse período histórico que nós vivemos. Mas se nós olharmos a história, se nós olharmos as vidas, nós vamos ver que as convicções, as certezas e os princípios que têm nos levado dia após dia a reafirmar a nossa fé são os mesmos. O que significa isso para nós? E o que significa esse texto para nós? Estava Israel começando a sua caminhada de conquista da terra prometida. Depois de 40 anos, depois de uma vida de 40 anos andando pelo deserto, agora chegavam-se diante da terra prometida. Iriam entrar na terra. É um novo momento para a história desse povo. Mas se nós olharmos, os princípios são os mesmos. A mesma experiência que Moisés teve, Josué agora tem. Quando Moisés foi chamado para começar a libertação do povo, Deus se apresentou a ele através de uma sarça ardente, que não se consumia. Moisés foi chamado ao Senhor, e Deus usou a mesma expressão que está presente nesse texto: descalça as sandálias, porque a terra é santa. E agora Josué iria, na substituição de Moisés, entrar na terra prometida. Daí os passos para entrar na terra. E o Senhor se apresenta novamente ao seu servo e usa a mesma expressão. Só que agora não é uma sarça ardente, não é uma sarça fumegante do deserto, mas o Senhor se apresenta no momento em que Josué está olhando para Jericó. Ali está uma grande barreira, ali está o grande momento. Se ele fosse vitorioso em Jericó, ele seria vitorioso em toda a sua caminhada. As muralhas precisavam cair em terra. E Josué possivelmente passava-se da sua cabeça alguns questionamentos. Eu não tenho exército, eu tenho jovens. Daqueles que saíram da terra, sobraram somente eu e Caleb. Então eu não possuo um grande exército. Os outros ficaram no deserto. Uma geração toda ficou no deserto. Eu não tenho homens de guerra, homens treinados, homens para enfrentar uma batalha. Eu estou diante de um grande momento da minha vida. Jericó está aqui diante de mim. Eu farei. O Senhor se apresenta a ele, trazendo espada nua. Aqui ele compreende uma teofania, a segunda pessoa da Trindade Santa. Por isso ele se prostra em terra, em rosto em terra, e adora, e faz a pergunta: que diz o Senhor ao seu servo? Mas é interessante que esse texto começa com a pergunta enfática de Josué: é tudo os nossos adversários? E a resposta foi: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Josué foi pensado, agora veio o soldado me ajudar. Mas a resposta foi desconcertante para ele: sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. E a resposta
do Senhor Jesus foi mais desconcertante ainda para Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. Eu gostaria dessa noite de colocar 4 princípios para que nós possamos ter as nossas vitórias. As mesmas vitórias que devem demandar nossas vidas em qualquer época. A igreja sempre está diante de alguns desafios. Eu gostaria de colocar 4 princípios para a igreja nessa noite, por as nossas geniposas se apresentarem diante de nós. Gostaria que a igreja pudesse entender que nós só podemos vencer os nossos desafios do mundo quando houver santidade nas nossas vidas. E santidade significa intimidade com Deus. Por aquilo que Moisés pediu ao Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. E agora é a mesma situação. Josué tem a visão de Deus e ele precisava descalçar as sandálias. Nós só alcançamos os nossos objetivos se nós santificarmos as nossas vidas. Esse é o grande desafio desse século nosso. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que não coaduna com os princípios do mundo, uma igreja que tem a ousadia de andar em santidade neste mundo de tanta libertinagem, tanto um mundo tão pecador, um mundo que as mostras deste mundo é uma vida longe dos padrões estabelecidos por Deus. E a igreja tem uma obrigação de ter uma postura de santidade a cada momento, a cada instante das suas vidas. Nós precisamos santificar os nossos lares. Talvez nós olhamos a situação que nós vivemos as perguntas que nós fazemos e nós não temos respostas. Mas quando a igreja se dobra diante do Senhor em santidade, Deus começa a mostrar caminhos, respostas às indagações propostas pela igreja. Uma vida de intimidade com Deus é o ponto central para nós. Uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo é o ponto central para nós. Quando você olha Colossenses capítulo 3, eu sei que todos os irmãos conhecem o texto, que é um texto que define toda a nossa vida cristã. Paulo começa dizendo que nós devemos buscar as coisas do alto, devemos pensar nas coisas do alto. Isto é, Paulo está chamando-nos para voltar os nossos olhos para o céu, para a pessoa de Jesus Cristo e vivermos nossas vidas com padrões éticos diferentes. Não mintais uns aos outros, não roubeis. Paulo quer que a igreja estabeleça alguns princípios para vencer este mundo nosso. Nós vivemos uma grande contradição no Brasil. Pode ser uma das contradições mais interessantes que nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país que está hoje chegando a ter mais de 32% do seu povo chamado evangélico. Nós temos 2 estados no Brasil e nós já temos a maioria do seu povo chamado evangélica. O estado do Rio de Janeiro está com 51% de todo o povo chamado evangélico. O estado do Espírito Santo chega um pouco mais. Em algumas cidades chega a 55%. Mas os problemas são os mesmos. As lutas são os mesmos. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é por que nós não estamos impactando o país como deveríamos impactar? Mas a resposta que nós ouvimos tem sido a mesma resposta. O nosso povo não descalça as suas sandálias, o nosso povo não se santifica diante do Senhor. Nós temos escândalos envolvendo nós, evangélicos, como os outros têm escândalos. Nossas festas, muitas vezes, são festas como o mundo está cansado de ver. E algumas vezes, o nosso procedimento de corrupção é muito igual ao que o mundo está querendo tirar dele. A tristeza nossa no mundo evangélico hoje, nós temos o mesmo índice de divórcios que o mundo
não cristão tem. Isso é triste, é muito triste das nossas vidas. Como disse os irmãos, quando nós começamos o ministério, se falava do mundo evangélico de divórcios. E nem essa palavra entrava no nosso mundo há 44 anos atrás. Hoje, para a tristeza nossa, nós olhamos o mundo evangélico e chegamos a afirmar que nós temos o mesmo mundo. A igreja precisa descalçar os seus pés, para nós impactarmos essa sociedade, para vencermos as nossas Jericós. Quantos filhos da igreja estão morrendo de overdose? Quantas filhas da igreja estão sendo destruídas por situações em que o sexo destrói as pessoas por práticas completamente contrárias àquelas que nós estabelecemos? Não cabe a nós, meus amados, continuarmos assim. Israel deveria ser um povo diferente. O cativeiro babilônico levou Israel para o cativeiro porque Israel perdeu a santidade diante de Deus. E Deus, então, a única maneira que Deus encontrou para corrigir o seu povo foi levá-los para o cativeiro por 70 anos. E muitas vezes a igreja o Senhor tem disciplinado a sua igreja, porque a sua igreja não tira as suas sandálias e não tem uma vida santa de intimidade com Deus. Mas eu creio que é um outro princípio que nos chama a atenção, e eu gostaria que os irmãos olhassem o verso 2. Pode ser um dos versos que nós deveríamos guardar mais em profundidade das nossas vidas. Então disse o Senhor a Josué: a cidade estava fechada, com o verso 1 afirma, ninguém saía, ninguém entrava. Olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué, você vai para a batalha já com a vitória garantida. Você é mais do que vitorioso. Isso encanta o nosso coração. A igreja, ela é vitoriosa. Se de um lado nós entristecemos quando nós vemos situações degradantes, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós podemos vencer as nossas Jericós, porque nós somos mais do que vencedores. Eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse. Eu creio que todos nós gostaríamos de ler pelo menos uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes. Uma época eu coloquei no coração que eu deveria ler Apocalipse pelo menos 5 vezes no ano. Por que Apocalipse é bem importante para nós? O livro de Apocalipse foi escrito para ser consolo para a igreja, para ser conforto para a igreja. Quando João estava na ilha de Patmos, isolados, preso, mesmo sendo livre, mas estava desterrado, sem sua terra, o período de perseguição religiosa daquela época, João estava com seus 2 olhos vazados, estava cego, completamente cego. Ele usou o escrevente para escrever o livro. Naquela situação, João, às vezes poderiam pensar, a igreja está derrotada. Eu só recebo notícias aqui, Patmos, que a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão morrendo. Aí o Senhor mostrou para João o livro de Apocalipse. O Senhor fez questão de mostrar para João que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E começou a esclarecer para João que a igreja é continuar, a despeito de qualquer coisa. Poderia vir as perseguições, poderiam vir as lutas, poderiam vir os problemas, que a igreja é continuar vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, João, o Senhor está no meio da igreja. Mas não é essa só a visão, o Senhor está no meio dos candeeiros. A visão mais rica é que o Senhor tem nas suas mãos os líderes da igreja. Isso encanta o nosso coração. Isso chama-nos a atenção. E a perseverança do Senhor por nós, o que faz da igreja ser vitoriosa. Não nós, mas a perseverança de Deus por nós. Nós muitas vezes somos carregados, levados, tomados pelo Senhor.
e o Senhor nos leva, e o Senhor nos conduz. E agora Josué poderia olhar para Jericó. Josué, você não está isento de passar por dificuldades por causa do pecado. Teve derrota de Ai, depois de Jericó. Você não está isento de conviver com situações difíceis, mas você é mais do que vitorioso. Toma posse da vitória, toma posse da bênção, segura a bênção dada pelo Senhor. Levanta o seu rosto, Josué, vai para a batalha, vai para as lutas. Para nós presbiterianos, esse texto é muito rico, porque quando nós cremos na eleição eterna, nós cremos que é Deus, pela sua graça, que elege a sua igreja, e é Deus que pela sua graça sustenta a sua igreja. Para todos nós crentes que cremos na perseverança dos santos, nós entendemos que é Deus que persevera pela sua igreja, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito muitas vezes sentirmos que a igreja está nos caminhos inadequados, mas Deus chama os seus fiéis. E nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos no céu e vamos ver tantos que nós muitas vezes não sabemos. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus atua? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedi. Nenhum momento a Bíblia fala que nós convertemos pessoas. A Bíblia manda a igreja ir. A conversão não é de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que nós somos obrigados a convencer pessoas. E convença o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra toda é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando no nosso íntimo, vai mexendo conosco, vai transformando as nossas vidas e vai fazendo de nós o que nós somos. Povo eleito do Senhor, da graça dele, do poder dele, da misericórdia dele, nós somos mais do que vencedores. Eu sou de um lar cristão, um lar com muitos filhos. Mas o que mais marcou a minha vida foi a vida de minha mãe. Ela todo dia, pela manhã, às 9 até às 10 horas, ela se fechava no quarto. E ela ficava orando pelos filhos, pelo esposo e pela família. E às vezes algumas pessoas perguntavam para ela sobre os seus filhos e assim respondiam: eles estão nas mãos de Deus. Deus vai cuidar deles. Eles estão nas mãos de Deus. Até o dia da morte dela, ela tinha as mesmas expressões, a mesma alegria, o mesmo contentamento. Está tudo nas mãos de Deus. Uma posse. Nós somos mais que vitoriosos. Pode ser que você trouxe seu filho para o batismo da igreja há muitos anos atrás, e hoje seu filho está longe. E você começa a perguntar: onde está meu filho? Por que ele não está aqui? Meu querido, volta para casa hoje, ajoelha à beira de sua cama e diz para o Senhor: Senhor, meu filho me pertence, o Senhor vai trazer no tempo do Senhor. Aí você vai poder dizer: mas pastor, isso é tão difícil para mim. Eu olhar no meu filho, pensar na minha filha, pensar no lar. Deus vai trazê-lo pela graça do Senhor. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Um dia o Senhor o batizou, ele é filho da promessa diante de Deus. Deus é que faz a obra, não é nós. Agradece a Deus. Mude a tônica da sua vida e comece a agradecer pela vitória que você já tem. Deixe de pedir. Nós muitas vezes temos tantos pedidos. Converta meu filho, Senhor. Converta o meu genro. Converta a minha nora. Converta isso. Mas a dizer: Senhor, eu te agradeço porque meu filho, minha nora, meu genro vão estar na tua presença para a glória do Senhor no tempo do Senhor. E dê uma boa aleluia diante de Deus e um glória a Deus. Glória, não se preocupe, você é um presbiteriano e pode dar glória a aleluia neste quadro. É tão bom sermos crentes do Senhor Jesus Cristo. É isso que encanta nossas vidas. É isso que faz de nós esse povo. É isso que mexe as nossas estruturas, para sermos um povo eleito e salvo e vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Mas há um terceiro princípio que gostaria de colocar nessa noite. Agora o Senhor dirigiu a Jericó, a Josué, dizendo: você vai rodear a cidade. Uma vez, duas vezes, o Senhor vai rodear a cidade. Josué poderia ter dito: o Senhor é muito simples. O Senhor está dizendo que eu não preciso usar espada? Não, Josué, você vai usar trombetas. Você vai somente rodear a cidade. Meus amados, o Evangelho é muito simples. O Evangelho é uma simplicidade total. Não há um ritual no Evangelho. Muitas vezes as pessoas criam rituais. Eu gosto muito de um texto sagrado que eu gostaria que todos os irmãos conhecessem, que é o texto da conversão de Naamã. Quando Naamã foi mandado do rei da Síria para buscar a cura para a sua enfermidade, ele foi procurar o profeta Eliseu. E quando ele chegou, o profeta Eliseu não saiu onde ele estava. O profeta Eliseu mandou que um dos seus moços falasse para Naamã: vai banhar-te por 7 vezes no Rio Jordão. Para Naamã, aquilo foi um ato de desrespeito. Ele era o comandante do exército. O exército da Síria havia dominado Israel. Ele era um homem de posição. E é interessante, se vocês pegarem o texto de 1 Reis, há todo um ritual já na cabeça de Naamã. Naamã chega a dizer: eu cria que ele ia chegar diante de mim, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, e depois passaria a mão por cima dos meus ferimentos e eu ficaria curado. Não sei se vocês já têm assistido alguns programas de televisão. Há esse ritual todas as horas. É o mesmo ritual. Há todo um ritualismo. Mas o Senhor dirigiu dizendo: vai banhar-te no Rio Jordão. Ele nem saiu para encontrar comigo. Aí os soldados disseram: meu pai, com todo respeito, se esse homem tivesse dito ao Senhor uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Sim, eu faria. Agora amanhã o Senhor banhar no Rio Jordão, vai lá e banha. E ele, revoltado, ainda disse: em Fafar tem rios melhores na minha terra, rios mais belos, mais bonitos. Agora Rio Jordão, rio feio desse aos meus olhos. Minha terra tem rios limpos, maravilhosos, limpos. Agora banhar no Rio Jordão, isso vai ser. Isso é outra coisa mais difícil, eu faria. Ele foi. Por 7 vezes banhou, e quando saiu, a sua pele estava limpa. Quando o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo: o que devo fazer? A resposta de Paulo foi simplesmente simples: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Há 85 anos, irmãos vieram aqui nessa cidade para organizar uma igreja com o único propósito de pregar essa mensagem do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não há segredos, não há mistérios, não há visão gnóstica de crescimento de coisas escondidas. O Evangelho é de uma simplicidade muito grande. E quando Naamã voltou, agora ele conversa com o profeta Eliseu, e logo ele diz ao profeta Eliseu: eu vou deixar aqui os meus bens que eu trouxe da minha terra. Não sei se os irmãos já pararam para olhar a resposta que Eliseu deu: não, eu não quero nenhum dos teus bens, dá de volta os teus bens. Eu brinco, se fosse hoje, possivelmente alguns igrejas dizer: pode deixar os bens aqui, não só os bens, mas deixa o cavalo também. Você pode ir a pé, precisa, deixa todas as coisas. Não, eu não quero os seus bens. Naquele momento, Naamã estava apontando um dos princípios principais do Evangelho: a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a obra de Cristo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém compra a salvação. O Evangelho é simples e gratuito. Rodeia a cidade, anda pela cidade, anda rodeando a cidade, usa a trombeta,
Não preciso do exército. Eu que vou dar a vitória. Meu querido, não crie obstáculo para as pessoas, para que eles possam crer no Evangelho. Tenha coragem de continuar pregando a simplicidade do Evangelho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há muitos anos atrás, eu era, isso mais ou menos 40 anos, eu pastoreava na cidade de Monte Carmelo. Eu tinha o costume de ir ao hospital, como tem até hoje, e deixar folhetos em cada quarto, em cada leito, para que as pessoas possam ler. Se a pessoa está acordada, eu leio o folheto, oro uma pessoa, todos os quartos, não importa se sejam crentes ou não crentes. Eu cheguei no quarto, havia uma senhora bastante enferma, ela estava dormindo, fazia-se dormindo, não sei. Eu deixei o folheto para ela e fui embora. Passando algum tempo, recebi em casa uma ligação da enfermeira, que foi dizendo: pastor, há uma senhora que estava no quarto tal, estava dormindo quando o senhor passou, e ela pediu que o senhor pudesse vir aqui no hospital e quer conversar com o senhor. Ela viu o folheto e ela quer conversar com o senhor. Eu fui no hospital. O senhor olhou para mim e disse: o senhor não me conhece? Disse: não. O senhor sabe quem eu sou? Também não. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu quero somente fazer uma pergunta para o senhor. Esse Jesus que o senhor prega perdoa todos os pecados? Diz: perdoa. Eu só entregar sua vida para ele, confessá-lo, ele perdoa. O senhor quer mais alguma explicação? O senhor quer que eu ore com a senhora? Quer que eu leia a Bíblia com a senhora? Disse: não. Eu só queria essa resposta. Eu despedi e fui embora. No outro dia, o telefone tocou novamente, dizendo: pastor, o senhor podia voltar ao hospital, que a senhora quer conversar com o senhor? Eu disse: vou lá. Eu cheguei, entrei no quarto, ela olhou para mim e disse: o Jesus que o senhor prega, agora não sou de se apresentar, é ajudando amigos conhecidos, perdoa todos os pecados, mas todos mesmo lhes perdoam. O senhor podia ler um texto para mim? Aí eu li alguns textos para ela. Ela disse: muito obrigado. O senhor quer que eu ore? Não, muito obrigado. À noite eu recebi uma ligação de um pouco mais tarde, porque a senhora gostaria que o senhor voltasse aqui. Ela quer conversar com o senhor. Eu disse: mas por que essa mulher quer conversar comigo? Esse tempo todo não fala nada. Quando eu voltei, ela olhou para mim, segurou minha mão e disse: o Jesus que o senhor prega perdoa todos os pecados, perdoa. Eu já falei para a senhora, Deus mandou o seu Filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo Senhor Jesus Cristo, a salva por tua casa. Olhou mais uma vez para mim, seus olhos passaram até logo, olhos de lágrimas, e disse: o senhor não me conhece, disse: não. Eu vou dizer para o senhor: eu sou muito santo, eu tenho um terreiro aqui na cidade. Aí ela se apresentou, deu o nome dela, aí eu fiquei sabendo quem era, já tinha ouvido falar sobre ela. Eu fiz tudo de ruim que possa alguém fazer na vida. Já casei, descasei muitas pessoas. Presidi a mesa branca da Umbanda e presidi a mesa da Umbanda, fazendo trabalhos os piores possíveis. Eu quero saber se Jesus me perdoou. Chorando, eu li a Bíblia com ela, ela segurou na minha mão, nós oramos juntos. Li o Salmo 23 com ela, fui embora. No outro dia ela voltou a me chamar, tivemos uma rápida conversa, um pouco mais demorada. Eu disse: pastor, eu estou alegre, porque eu estou vendo a luz. À noite ela me chamou novamente, nós tivemos uma longa conversa, oramos juntos. Voltei a falar da libertação em Cristo Jesus, da entrega no Senhor Jesus Cristo. Naquela noite que a senhora piorou. Estava com ela uma das filhas de santo dela. E a filha de santo depois me contou, dirigiu-se à sua mãe e disse: mãe, estou vendo que a senhora está desfalecendo, vou buscar uma vela. Disse: não, minha filha,
Eu não quero vela, eu não quero nada. Hoje eu tenho a luz, já tenho Jesus. Diga para o pastor para pregar lá no nosso terreiro. Se eu morrer, não peça que não rufe os tambores. Rufar os tambores no centro de banda e banda é um chamado para os santos protetores daquele lugar. Eu não quero que rufe os tambores. Eu quero que o pastor pregue lá. Depois ele vai me acompanhar até a sepultura. Naquele dia, no outro dia, eu tive a oportunidade de pregar no centro de Umbanda e Quimbanda, Candomblé, rodeado de todas as filhas de santo, com suas roupas típicas da igreja. Todo mundo ficou meio assustado, ninguém queria ir. Eu fui sozinho e pude cantar uns hinos ali, com a voz boa que eu tenho, ler a Bíblia e pregar e falar que só o Evangelho salva. Fui até o cemitério, ali tive a oportunidade de novamente falar da experiência de Dona Coleta e depositá-la o seu corpo à terra. Não houve rufar de tambores, não houve vela, não houve nada. E a filha do santo disse: eu quero estudar esse Evangelho. O Evangelho é muito simples, meus amados. Não tem nada complicado. Nosso problema é que nós perdemos a dimensão do Evangelho. Rodeia a cidade. E a última lição que eu gostaria de deixar para os irmãos está nesses mesmos versos 4 e 5. O texto sagrado afirma que rodearam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E no 7º dia rodearam 7 vezes. E a grande pergunta que muitas vezes nós fazemos: por que rodear 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias e no 7º dia 7 vezes? Por que o Senhor não deu no primeiro dia? Por que o Senhor não deu no 2º dia? Meus amados, qual foi o grande pecado de Moisés? É bom ligar Josué a Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Moisés não pôde entrar na terra, pisar com seus próprios pés na terra? É que em Meribá, Moisés perdeu a calma e feriu a rocha. Vocês querem água? Em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Por isso Deus não permitiu que ele entrasse na terra, porque ele desobedeceu a Deus, batendo na rocha, ferindo a sua vara a rocha. A impaciência, um dos problemas mais sérios da humanidade é a impaciência. Por que nós temos um problema hoje com os árabes? Por causa da impaciência de Abraão. Ele não soube esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Ele não pôde entender que Deus, pela sua graça, gastaria anos. E quando ele olhou para Sara estava ficando velha, ele estava ficando velho, e pensou: eu tenho que resolver esse problema. E ele pareceu Bila, que foi mandada para Sara. Não é através de Bilas que eu vou te dar o herdeiro, é através de Sara. Mas não importa, Sara está desse jeito, e não importa você desse jeito. O milagre é o que eu vou fazer. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, a situação é de Deus. Nós muitas vezes perdemos muitas bênçãos por causa da nossa impaciência. E não sabemos esperar o tempo. Nós gostaríamos que tudo acontecesse num piscar de olhos. Muitas vezes nós queremos só vitória, não sabemos pagar o preço.
As coisas de Deus demoram tempos a acontecerem. A gente não constrói uma casa de uma hora para outra. A gente gasta tempo para construir nossas casas, gasta tempo para ter nosso primeiro carro, gasta tempo para solidificar nossa família. Os anos vão passando e muitas vezes, por causa da impaciência, nós destruímos sonhos nossos que nós não sabemos entender o tempo, não sabemos compreender as eras. Paulo teve de compreender isso na sua própria vida. Tentou ir para um lugar, Deus não permitiu, tentou ir para outro lugar, Deus não permitiu, até que o Senhor abriu Macedônia, passa Macedônia e ajuda-nos. Paciência, meus queridos. A irmã de Simon buscou compreender isso. Notou que Simon estava morrendo. Eu tinha 8 anos de ministério. Simon estou para ela: Deus levanta outros. A obra é de Deus. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam tão rapidamente. Hoje o problema mais sério da juventude é a falta de paciência. Até nos namorados. Começa o namoro e logo pensam que tem que fazer coisas inadequadas. Não tem paciência para namorar em santidade. E as vidas se destroem. Muitos se destroem. E a destruição é danosa nas famílias, nos lares, com os filhos, com os pais. E nós muitas vezes não sabemos esperar nossos filhos crescerem. Há muitos pais que o filho ainda é criança e ele gostaria que o filho já fosse grande. Ele quer tratar o seu filho como se fosse adulto. E perde a alegria de ver o seu filho crescendo, desenvolvendo, sendo criança ainda. Esses 4 princípios eu gostaria de deixar para os irmãos essa noite. Quando Judas traiu Jesus, ele o traiu da impaciência dele, e queria que Jesus assumisse o seu reinado, o seu governo naqueles dias. Por isso que ele sai e se enfoca dizendo: eu pequei contra sangue inocente. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas tudo estava nos planos de Deus, de acordo com a vontade soberana de Deus. É Deus que faz todas as coisas. É para nós esperarmos o tempo de Deus, a hora de Deus e o momento de Deus. Deus tem tantas coisas boas para nós. Vamos dar glórias a Deus e vamos cantar aleluias diante de Deus. Isso faz de nós esse povo diferente que nós somos, um povo que glorifica o Senhor. O mundo muda, as situações mudam, mas os princípios são os mesmos. Santidade é um ponto central nas nossas vidas. Descalça as sandálias dos teus pés. Vitória é a garantia que nós temos, porque é a perseverança de Deus e não nossa. Nós já vivemos na terra com os olhos voltados para o céu. O céu já está prometido, eu já vivo no céu. Nós precisamos entender a simplicidade e a gratuidade do Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é de Deus. Vem do Senhor Jesus Cristo e está salvo tu e tua casa. Não inventemos mensagens. A mensagem do Evangelho é direta, é objetiva, ela muda depois de alguns anos. E mais do que tudo isso, paciência no tempo de Deus. Espera a hora de Deus e creia que Deus fará a sua obra. Que Deus nos abençoe. Amém.